colocar-se em pé. Eu não sei se já comecei falando, se eu cumprimentei todos os irmãos. Portanto, paz seja convosco. Amém. Esse é um momento importante que você diz assim seja. Amém. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero da tua paz. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Esdras, Ruth, Samuel, você vai achar o livro de Reis. 2 Reis, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 15. Eliseu e os sírios, e o exército se levanta contra o povo de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Os que acharam, digam amém. Amém. Sobe um pouquinho, a partir do versículo 15, mas leia a partir do versículo 13. E disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade, porque queriam pegar o profeta Eliseu. Quando o moço, o homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, e viu que o exército com cavalos, carros, tinha cercado a cidade, então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele lhe respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, dizendo: ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou, e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Até aí. Podem tomar assento. O rei da Síria, os sírios, partem contra Eliseu, queriam falar com Eliseu, queriam sequestrar Eliseu, queriam ter o profeta na mão. E não eram poucos, porque diz que quando o moço, o servo de Eliseu, acorda, sai bem cedo e olha, a cidade toda está cercada. Para se cercar uma cidade é necessário que seja um grande exército. E o tema da mensagem de hoje é a necessidade do fogo do Espírito Santo. A necessidade do fogo do Espírito Santo. Porque quando vamos falar a respeito do Espírito Santo, temos que entender que estamos falando de uma situação que muitas vezes, ao primeiro impacto, ao primeiro momento que você ouve, não é palpável. É diferente de quando o Verbo se transforma em carne e puderam ver e conviver com a pessoa de Jesus Cristo como pessoa, como homem natural. Quando estamos falando a respeito do Espírito Santo, já estamos falando da pessoa da Trindade, que veio quando Jesus foi: enviarei o Consolador. Nesse momento ainda de Eliseu, era um momento que Jesus não tinha vindo ainda em carne, mas já havia manifestações do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Havia manifestações do Filho, havia manifestações de Deus. Mas o porquê desse momento da história bíblica para falar a respeito do Espírito Santo? Porque nós temos necessidade real, precisamos compreender aquilo que nós estamos seguindo, ou aquilo que cremos, ou temos que compreender que a fé não é simplesmente porque nós temos fé.
temos fé porque cremos em algo que vem de Deus e que transforma as nossas vidas. Cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Temos fé porque sabemos que não existe outro nome pela qual sejamos salvos senão o nome de Jesus Cristo. Mas tudo isso trata-se de um mundo espiritual. Nada disso que estamos falando, fé, crença, visões, profecias, nada disso é algo palpável. Estamos tratando de um mundo espiritual. Porém, esse mundo espiritual reflete em 100% no mundo físico, no mundo material. Da mesma forma que as nossas atitudes no mundo físico refletem no mundo espiritual. Nós vemos homens de Deus na Bíblia orando, e Deus fala assim: olha, quando você começou a sua oração, Daniel, eu já estava ouvindo, já tinha mandado a resposta. Pessoas que têm um diálogo com Deus, que é uma questão espiritual, estão conversando, mesmo não estando vendo face a face, e as coisas acontecem no mundo físico, no mundo material. Portanto, nós temos corpo, alma e espírito, e estas coisas refletem uma nas outras, trazendo consequências para o nosso físico, positivas ou negativas. A exemplo de uma pessoa que clama ao Senhor por cura e Deus muda o físico dela, transforma, cura, opera um milagre. Era cego, agora vê; era mudo, agora fala; era coxo, agora anda. Ou no mundo emocional, na alma da pessoa, era entristecida, agora tem felicidade. Era pessimista, tudo era motivo de desconfiar, de duvidar, de se entristecer. Hoje crê no Senhor Jesus e vive uma vida feliz com Deus, atravessa momentos de lutas, mas sabe que o Senhor em todos os momentos está presente. Passou a ser então uma pessoa otimista pela fé, foi tocada na parte emocional, na parte psicológica. Então Deus pode operar em todos os campos, físico, material, espiritual. Mas o que nós fazemos na nossa vida física reflete no mundo espiritual. O que nós fazemos na nossa vida espiritual reflete no mundo físico. E temos que compreender que existe o mundo espiritual. Existe um livro, até uma leitura que eu sugiro, de Frank Peretti, que é Este Mundo Tenebroso. Tem o livro 1 e 2, volume 1 e 2. Mas ele é uma leitura, que é uma ficção, não é um livro que está dizendo, vai dizer assim: olha, isso realmente está acontecendo dessa forma, mas é uma ficção que foi utilizada, inspirada por Deus. Eu creio que o autor teve muita sabedoria para fazer-nos compreender que existe um mundo espiritual. Ele mostra aquelas coisas que nós imaginamos às vezes que está acontecendo, a guerra sendo travada entre anjos e demônios, a situação que acontece que nós não estamos enxergando. E é por isso, falando desse livro, que, aliás, lendo 2 Reis, é que eu estava me lembrando da leitura desse livro, porque foi isso que aconteceu com aquele moço. Aquele moço sai e vê um exército cercando, e ele fala: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Então estamos derrotados. Vieram para te buscar e vão buscar, vieram para te levar e vão levar. Mas a palavra de Deus mostra que Eliseu fala assim: estão em maior quantidade conosco do que com eles. O exército nosso é muito maior. Agora, como que duas pessoas, sendo que uma é a procurada, a que estava sendo caçada, diz que ele está em maior número, se a cidade está toda cercada? É difícil da pessoa crer, porque ele estava falando a respeito de algo espiritual. Fisicamente eles estavam em quantos? 2. E fisicamente o exército inimigo tinha cercado a cidade. Portanto, para se cercar uma cidade, imaginamos que a quantidade numérica era gigante. E você olha para uma situação física, e isso preocupa,
E Eliseu olha então para a situação espiritual e fica em paz. Mas o moço não estava enxergando o que Eliseu estava enxergando. E Eliseu então faz uma oração: Senhor, peço-te, abra os olhos desse moço para que ele veja. No versículo 17, quando ele ora assim, quando Eliseu ora assim, dizia: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. E aí vem toda a continuação da história, mas esse não é o foco da mensagem hoje. O foco é compreendermos que um estava vendo o mundo físico e o outro estava vendo o mundo espiritual. Portanto, os dois mundos existem, coexistem. Os dois mundos se integram, os dois mundos fazem parte um do outro. Porque quando nós falamos a respeito das coisas de Deus, você está vendo Deus, mas você crê que Ele está te vendo? Crê na presença dEle aqui? Esse é o mundo espiritual. Quando você ora e fala com o Senhor, e ora no nome do Senhor Jesus, e clama ao Senhor que mude a tua vida, que mude a tua sina, que te abençoe, que fale com você, você está falando, a sua oração está partindo do mundo físico, do seu físico, do seu corpo, da sua mente, da sua crença, mas ela está entrando no mundo espiritual, e isso tem consequências. E quando se fala em consequências, não são só consequências ruins que estamos falando, consequências boas, consequência de quem pede, de quem ora, de quem vive em santidade, de quem sabe que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o buscam, consequências positivas de um adorador, de alguém que ergue as mãos e fala com o Senhor, que mesmo não vendo, crê, que mesmo não tendo a presença física de Deus ali junto com ele, como carne e osso, está dizendo: Senhor, eu vim aqui, eu vim te servir, eu vim te buscar. Tudo isso causa uma revolução no mundo espiritual. É a hora que Deus manda os anjos trazer a sua bênção, é a hora que Deus determina que as portas sejam abertas, é a hora que Deus coloca um anjo para proteger do ataque do inimigo. Quando o diabo se levanta e quer derrotar o povo, quer derrotar o homem, quer derrotar a mulher, quando ele lança os dardos pegando fogo, dardos inflamados do maligno, diz a palavra, e o Senhor está ali para proteger, porque o anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor daqueles que o temem e o buscam. Ou seja, Deus está falando assim: se você me teme, então você também me busca, e eu ponho um anjo para tomar conta de você. O que é isso? A tua vida física refletida no mundo espiritual. Entendendo isso, nós vamos pensar num ditado popular que é uma realidade. Diz assim: fogo se combate com fogo. Nunca ouviu isso? Fogo se combate com fogo. Peraí, sem miar. Fogo se combate com fogo. É isso que nós vamos ter que entender. Alguns, os mais jovens, quando falam de fogo se combate com fogo, talvez pensem nos filmes de guerra, quando um começa a disparar, o outro fala fogo e começa aquela troca de tiros. Mas o ditado, a frase fogo se combate com fogo, não diz respeito a tiroteio, ela diz respeito a incêndio. Porque quando um grande incêndio começa e ele vem avançando na floresta e as pessoas não conseguem, não tem mais oportunidade de combatê-lo com água ou com homens batendo, abafando o fogo, então chega num determinado momento que eles cavam uma vala, o fogo está vindo de lá para cá e o vento está trazendo esse fogo e aquilo vai tomando conta da floresta. Eles cavam uma vala para fazer uma divisão e na pós-vala ali eles começa um incêndio. Não, mas estão querendo apagar e começa outro incêndio, porque quando aquele fogo encontra este fogo e o oxigênio é consumido ali, o fogo se extingue, ele não passa da vala para lá. Porque aí vem então o ditado que diz: fogo se combate com fogo. Parece loucura, mas quem é especialista no assunto sabe terminar com aquele fogo, iniciando outro, e ambos se extinguem ao mesmo tempo. Portanto, vem daí
o ditado: fogo se combate com fogo. E a gente tem que entender que no mundo espiritual, fogo se combate com fogo. E tem vezes que o inimigo se levanta para incendiar a vida do servo, para atrapalhar as boas coisas, porque o diabo vem para 3 propósitos. Quais são? Portanto, se nós temos necessidade de um fogo, é do fogo do Espírito Santo. Este fogo, esta chama do Espírito Santo, combate o fogo inimigo, combate as astutas ciladas do inimigo. O fogo do Espírito Santo ardendo na sua vida te ilumina de tal forma que o fogo inimigo não pode te queimar. Amém? Está compreendendo? Se as coisas desse mundo acontecem por influência do mundo espiritual, não é com armas humanas que vamos combater. Se estamos falando de algo espiritual, você não vai pegar o diabo e preparar ali para aquele demônio que se levantou para atrapalhar a tua vida e falar assim: eu vou fazer uma arma para combater. Não é caça-fantasma, não é a arma que você vai lá e vai sugar o inimigo, ele vai ficar preso numa máquina. Você não vai colocar Satanás numa grade e falar: você vai ficar preso aqui. Não vai colocar os demônios que são enviados dentro de uma jaula e falar: você vai ficar preso aqui. É assim que funciona? Olha, eu tenho uma arma que combate espíritos. Funciona assim? Nós temos a necessidade real de compreendermos o mundo espiritual e o mundo físico, porque quando compreendemos, começamos a nos preocupar com o que acontece fora daquilo que nós estamos vendo, fora daquilo que podemos apalpar. Por que pessoas que vão para a igreja o tempo todo só pensando nas posses financeiras, ela não cresce espiritualmente? Porque ela está ligada somente ao mundo físico. Pessoas que vão ali na igreja vão buscar a Deus em troca somente de uma cura. Por que não tem crescimento espiritual? Porque mesmo que ela cresça, mesmo que ela receba, aliás, mesmo que ela seja abençoada, que ela seja curada, ela não permanece, porque o foco era material. O seu foco, em primeiro lugar, deve estar em entender que existe um mundo espiritual que conspira favoravelmente a você, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por você com gemidos inexprimíveis, como também existe um mundo espiritual que veio com o propósito de matar, roubar, destruir e acabar com tudo que poderia ser bênção na tua vida. Portanto, nós estamos em guerra. Há uma guerra acontecendo, sendo travada. Guerra que muitas vezes a igreja vence no momento de jejum. Guerra que o chefe de família vence a favor da família dele no momento em que ele ora ao Senhor, apresentando a família, ungindo a sua família, abençoando a sua família, intercedendo pela família, levando os filhos à presença do Senhor, incentivando a família a estar aos pés do Senhor. Guerras espirituais com atitudes humanas. Qual é a atitude humana? Vir para a casa de Deus, gastar o tempo, não, investir um tempo na presença de Deus, investir um tempo de consagração em jejum a favor da tua igreja, dos teus pastores, da tua família, investir um tempo da tua vida dizendo: Senhor, agora eu estou deixando de lado um prazer carnal, eu estou dedicando esse momento em jejum ao Senhor. São momentos de atitudes físicas, da atitude no mundo que nós vemos, porque quando você faz jejum de comer coisas espirituais, é isso? É algo físico, é algo palpável. Se eu fiz um jejum parcial e eu não vou comer chocolate, eu não vou comer doce, eu não vou comer pão, porque nesse sacrifício, algo que me faz falta, eu estou oferecendo ao Senhor. O que é isso? É o mundo físico adentrando o mundo espiritual, sabendo que pela fé o Senhor se agrada desta entrega, e você recebe bênçãos no mundo espiritual e muitas vezes no mundo físico, porque houve um momento de entregar uma compreensão de que ambas as coisas caminham junto. Mas é um período e sempre será um período de guerra, até que estejamos com Cristo Jesus, que passemos pelo julgamento. Até então, esse momento, nos momentos da vida, haverão
momentos de bonança, de calmaria, de paz, e haverão momentos de lutas. Por quê? Porque Satanás continua sendo adversário. Ele não melhorou, ele não está mais bonzinho. Pelo contrário, eu entendo que ele piorou, porque ele vai adquirindo estratégias, vai entendendo, e o ser humano vai piorando, e ele vai agregando maldade, de forma que vai o mundo se transformando cada vez num mundo pior. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, que o amor de muitos se esfriaria. O que é isso? É um mundo piorado. Agora, você quer ser abençoado? Entenda que, cheio do Espírito Santo de Deus, ainda que o mundo se apresente pior, você pode viver o melhor de Deus. Não é com corda que você amarra a mão do inimigo, não é com grades que você coloca ele lá como no zoológico. É cheio do Espírito Santo que você é livre do que diz a palavra, das astutas ciladas do inimigo. Nesse combate é fogo contra fogo, é fogo do Espírito Santo partindo da tua vida, que você entende que há um mundo espiritual e que precisa ter busca, contra o fogo inimigo, contra o fogo do inferno, contra o fogo de Satanás que está atacando a vida do cristão. Por isso, quando você vem orar aqui na frente, quando a gente se reúne para buscar a presença do Espírito Santo, você escuta às vezes o pastor insistir: irmão, abre a boca, ora, fala, meu irmão, não fica calado. Se você vai aplaudir, se você vai bater palma, o que nós falamos? Se você vai aplaudir, glorifica. Se vai aplaudir, glorifica, porque quando você abre a sua boca, você está adentrando o mundo espiritual por uma atitude física. Você está passando um portal, dizendo assim: o meu físico não está enxergando, mas a minha voz está glorificando ao meu Deus. Você está adentrando fisicamente e espiritualmente na presença de Deus. Quando você ora, você sai dessa realidade só da carne, só do desejo humano. Quando você ora, você sai do cotidiano, do dia a dia, daquilo que você vê, daquilo que você se alimenta, para algo que vai além, porque você adentra o trono da graça. Você vai até a presença de Deus em oração, você vai até a presença de Deus em santidade, você vai até a presença de Deus dizendo: Senhor, eu pequei, eu errei, me purifica, foi nisso que eu pequei, eu não quero mais ser assim. A tua palavra diz que se eu confessar os meus pecados, o Senhor vai me perdoar, vai me purificar. E você entra então no mundo espiritual dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Nesse mundo físico e espiritual, ser cheio do Espírito Santo, entender que você é templo do Espírito Santo, te dá a vantagem de estar à frente do inimigo. Entender que existe um mundo espiritual faz com que você possa ter estratégias espirituais. Entender que existe um mundo espiritual faz você compreender que não é só o interesse físico, não é o interesse nas coisas desse mundo que deve te movimentar, mas entender que existe vida eterna para ser vivida com Deus, e ela precisa começar hoje, ela precisa começar agora, ela precisa começar nesse momento. Como fazemos isso? Sendo cheio da vontade de Deus e entendendo que quando Deus fala que somos templo do Espírito Santo, é algo físico e espiritual. Porque quem é o templo? Nós. E nós somos compostos do quê? De carne, corpo, alma e espírito. E você sendo templo, você vai ter que entender e viver aquilo que você compreende, porque se você não compreender, você não vai conseguir viver. João capítulo 14, versículo 17, não precisa abrir, eu leio para você, mas se estiver anotando, esta passagem está em João 14, 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Olha que interessante, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Ver é algo do nosso mundo físico. Nós vemos através da nossa visão.
a nossa carne, vai para o nosso cérebro a compreensão e desce para o nosso coração o entendimento. Eu vi, logo eu sei que existe, que é assim, que tem esse formato, eu compreendo. E a Bíblia está dizendo que a respeito do Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque ele não vê e nem o conhece. Não conhece, ele não vê, não conhece, não sabe quem é. Mas vocês que aqui estão, a palavra de Deus diz assim, que para nós os cristãos, para aquele que está com Deus, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Ele mora com você, vai permanecer em você. Isso que é interessante. Quando você entregou a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo veio fazer morada no teu coração. O batismo com o Espírito Santo é uma questão de busca, de intensificação dessa busca, de momento que você fala, Senhor, eu quero receber os dons, eu quero receber o dom de línguas, eu quero ter os melhores dons sobre a minha vida, para que eu vá bem, para que eu cresça espiritualmente, para que eu seja diferente. Mas você já tem habitando em você, porque o Senhor já te chama de templo do Espírito Santo. O fogo que está em você é capaz de combater o fogo inimigo, sem que você seja prejudicado, sem que você seja derrotado. Você consegue dar glória a Deus? Deus dizendo, olha, o Espírito Santo, o meu fogo está sobre a tua vida. O mundo não conhece, o mundo não vê, mas vocês são a habitação do Espírito Santo de Deus. Você é morada. O Espírito Santo te orienta. Fogo se combate com? Não tem como nós combatermos algo se não estivermos unidos para isso. Não adianta mandar o ser humano para uma guerra e falar assim, você vai lutar karatê nessa guerra. Você vai ser treinado para lutar artes marciais nessa guerra. Vai chegar lá, vai encontrar arma, bomba, dinamite, armas químicas. Vai funcionar só a arte marcial para essa pessoa? O que vai acontecer com ele? Vai ser um derrotado, vai ser morto. E às vezes o crente quer encarar Satanás, encarar as lutas. Não, Satanás eu não quero encarar, mas quando eu digo Satanás, são os seus demônios, a mandatos de Satanás, que levam as pessoas ao erro, levam as pessoas à maldição, levam as pessoas para o engano. E o crente quer dizer, vai lá e canta, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Mas como é que você vai pisotear o inimigo se você não tiver consciência do mundo espiritual em que ele habita? E que é o mesmo mundo que nós habitamos? Se você não tiver consciência de como enfrentar as situações, se você não estiver cheio do Espírito Santo, vencer o inimigo torna-se apenas uma frase, e não vou nem dizer de efeito, uma frase sem efeito. Não vai vencer. Para vencer o inimigo que se levanta contra a tua alma, que quer te levar para o inferno, que quer que você caia no vício, no erro, no pecado, que quer fazer algo para que você vá mal, que quer amaldiçoar a sua família, para se levantar contra esse inimigo, somente em nome do Senhor dos Exércitos, somente cheio da comunhão do Espírito Santo. Porque quando Davi corre em direção a Golias, ele não vai dizer assim, eu vou te enfrentar, eu tenho prática, eu sei como usar a funda, ele não fala nada disso. Quando Davi corre na direção de Golias, ele corre girando a funda, falou, você vem contra mim em nome do Senhor, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele conhecia o mundo espiritual. O Senhor dos Exércitos estava ali ao lado dele fisicamente. Deus estava ali se apresentando e deu a mão para ele e falou, vamos lá, Davi, vamos lá, porque eu vou girar a funda, eu vou segurar o gigante, eu vou derrubar isso. Não. Mas Davi, estando no mundo físico, com uma pedra física que foi pega no rio, com uma funda que era fabricada humanamente, ele teve todas as atitudes humanas, mas ele teve também as atitudes do mundo espiritual. Ele compreendia que existe um mundo espiritual, e é isso que faz com que você seja vitorioso. Compreenda, o mundo não é levantar, comer, trabalhar, voltar para casa e dormir. Esse não é o mundo só.
neste meio tempo, aliás, em todo esse tempo, quando você dorme, a palavra de Deus diz assim que deitei e acordei porque o Senhor me... É o mundo espiritual. Espiritualmente Deus estava cuidando, zelando, porque quando você dormia você não era dono das suas próprias atitudes. Você acorda e é a bênção de Deus que continua te dando ar, continua te dando força. O seu comércio, a tua vida, o teu trabalho, o teu dia a dia tem que ter ali a presença de Deus para que você vá bem. E isso vem através da compreensão. Existe um mundo espiritual e eu quero passar por esse mundo cheio da presença de um Deus que é espiritual em minha vida, mas que se manifesta no meu físico, no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha saúde, no meu emprego, aonde eu estou. O Senhor se manifesta através de você. O Espírito da verdade habita em você. O Espírito Santo, ele te orienta. Sabe, eu já disse algumas vezes aqui a respeito, tratando o Espírito Santo como um sininho, um badalo que soa quando nós erramos. Quando a gente faz alguma coisa errada, parece que alguma coisa já avisa na cabeça da gente, está errado, é pecado, você pisou na bola, é assim ou não é? E às vezes a gente nem quer errar e erra, e nesse momento, imediatamente nós percebemos, algo soa dentro de nós que nós estamos errados. É o Espírito Santo. Algumas vezes você vai adorar e Deus te leva a erguer os braços, a cantar, a glorificar, e você vai percebendo que aquilo vai te enchendo mais, vai te realizando mais. Mas quem está te levando a essa adoração? O que faz nós chegarmos a essa adoração? É a presença do Espírito Santo. Ele vai aperfeiçoando em nós. Ezequiel 36, 27 diz assim: porém em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o observeis. Olha, entenda isso. Porém em vós o meu espírito, está em letra maiúscula, o Espírito de Deus sobre a tua vida, o Espírito Santo sobre a tua vida. Mas esse Espírito que diz porém em vós, já estamos no período que ele está em nós, ele já veio. E somos templo do Espírito Santo. E o que esse Espírito faz? E farei com que andeis nos meus estatutos. Quais são os estatutos? São as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, o que Deus quer que vocês façam. Agora, por que essa explicação? Eu vou colocar em ti o Espírito Santo e farei com que você ande no meu estatuto, no meu mandamento. Porque é o Espírito Santo que te convence a andar, que te clareia o caminho, que te, vamos usar o termo, clareia as suas ideias, a sua mente, faz você compreender o que Deus espera de você. E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. E ele está falando assim, além dele te alertar qual é o caminho, ele faz você guardar, isso permanecer. Por isso nós temos a consciência clara quando erramos, ou por isso temos a consciência clara quando Deus está nos chamando a uma obra, quando Deus está querendo que glorifiquemos, que façamos algo para Ele. Isso tudo é o Espírito Santo que vai nos levando aos juízos do Senhor, ao que Deus quer, aquilo que Ele considera certo, ou aquilo que Ele considera errado. Ele vai nos mostrando o que está errado. E ainda diz assim, e os observeis. O que é isso? Quando Deus coloca o Espírito Santo dentro do servo, e o servo compreende isso, e começa a buscar o Espírito Santo, e sabe que fogo se combate com fogo, e Deus tem que ter, é o fogo santo do Espírito Santo. Ele passa então a observar. Essa observação não é a observação que fazemos humanamente. Vemos a janela, vemos as pessoas, observamos detalhes de roupa. Não, essa observação é das coisas de Deus, dos mandamentos de Deus, dos juízos de Deus. O que o Espírito Santo faz então? Ele traz sabedoria para que possamos compreender a palavra de Deus, para que possamos então, observando, lendo, entender o que Deus deseja de nós através da palavra. É o Espírito Santo que faz com que a sua mente seja aberta, porque o Espírito Santo transforma então o homem e a mulher em um canal. Ele é o canal de ligação entre a vontade de Deus, entre o juízo de Deus, entre os estatutos do Senhor para a nossa vida. Conseguimos entrar na presença
porque nós somos os melhores do mundo, é isso? Não, é porque somos santificados através da nossa busca, do perdão que Jesus Cristo nos dá, do acesso que temos ao Pai. Jesus envia então o Espírito Santo e passamos a ser chamados templos do Espírito Santo. Então nós conseguimos entrar na presença de Deus sem sermos consumidos, porque o Espírito Santo habita em nós. Naquele período do passado, quando o sacerdote ia entrar para trás da cortina do Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, ele tinha que ter a plena consciência do mundo espiritual, do pecado, porque se o sacerdote desse um passo para trás daquela cortina e ele estivesse em pecado, ele morria. E ninguém podia ir lá tirar ele de lá, porque teria que ser um sacerdote santificado, sem pecado, para entrar na presença de Deus. Esse sacerdote tinha então amarrado em sua cintura uma corda, nas suas vestes tinha os sininhos em formas de romã em toda a orla da sua veste, e ele entrava lá dentro. Se ele ficasse parado muito tempo, as pessoas falavam: será que morreu? Será que ele estava em pecado? Será que é Deus que está falando com ele? Ninguém podia ir lá ver, porque aquele tempo só o sacerdote recebia a instrução de Deus e repassava ao povo. Então os romãs, aqueles sinos, conforme ele se mexia, eles escutavam. Então não precisava ficar toda hora dando um toque na corda, puxando, não, porque sabiam que ele estava vivo, que nada tinha acontecido. Mas hoje nós podemos entrar na presença de Deus com os frutos do Espírito Santo. Aquelas romãs ali têm uma simbologia dos frutos do Espírito Santo sobre a vida do crente. É quando você está cheio da presença do Espírito Santo, você faz barulho, você é como pentecostal, você glorifica, você aplaude, você fala com o Senhor, você tem prazer. Quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas ouvem o teu movimentar no mundo espiritual. Como? Porque você ora por salvação e vê que isso acontece. Você ora por cura e o Senhor trabalha na cura. Você ora por transformação na tua igreja, na tua casa, ao redor de onde você estiver, você ora, e as pessoas sentem a vibração do Espírito Santo através dos seus atos. Glória a Deus. Porque se entrarmos na presença de Deus por nós mesmos, nós somos consumidos. Precisamos estar então santificados ao Senhor para fazermos a vontade de Deus. Dois jovens, uma cidade no interior em que eu trabalhei, entregaram a vida ao Senhor Jesus, mas não assumiram o papel de mudança. Toda a palavra deve gerar uma mudança. Entusiasmo e santificação são coisas diferentes. O entusiasmado, ele fala: eu tenho fé. Ele faz até cara de quem acha que é fé. O santificado, ele determina algo, porque o Espírito Santo lida com isso na vida dele, e quando ele fala, ele vê acontecer, não é pela cara de fé, mas é porque ele está santificado ao Senhor, e ele obtém favores do Senhor. Estava conversando com o irmão Agostinho ontem, e ele falou assim: eu precisava descarregar um móvel do carro e não tinha ninguém, aquela rua estava vazia. Posso contar isso? Pode. Aquela rua estava vazia, e aí ligou para um sobrinho não estava perto, ligou para um funcionário dele, o funcionário não estava perto. Aí a esposa falou: e agora, o que você vai fazer? Ele falou: Deus vai enviar alguém para ajudar. Ele falou: acabei de dizer isso, um carro estacionou atrás do meu carro, e eu já falei para a esposa, o irmão se falando, eu falei para a minha esposa: Deus já enviou. Foi até no carro desses dois moços que ele conhecia já, um há mais de 30 anos, e o outro é o filho dele, né? Também, desde que nasceu, pelo jeito. Ele falou assim: eu disse que Deus enviaria alguém para ajudar, e Deus enviou dois. E eles foram lá com a maior boa vontade, descarregaram o carro, ajudaram o irmão Agostinho. Por quê? É porque o irmão Agostinho é bom, se ele fala as coisas, acontecem. É assim que funciona? Não, porque nós, sendo amigos de
Deus, templo do Espírito Santo, sentimos no coração quando o Espírito Santo ministra que algo vai acontecer. Isso são momentos de comunhão, isso são as romãs na orla da nossa veste. Esse é o barulho que causamos no mundo espiritual. O mundo físico precisava de alguém para carregar aquele móvel, o mundo espiritual se movimentou através de uma palavra que o Espírito Santo colocou na boca do servo, e aquilo se torna então uma realidade. Assim é na nossa vida. Quando entendemos a presença do Espírito Santo, algo muda no mundo espiritual, algo muda no mundo físico, mas Deus move céus e terra para que a palavra dele se cumpra no meio do povo. O Espírito Santo te orienta. Você precisa definir qual o seu lado nisso tudo. Porque eu falava a respeito daqueles dois monstros que não definiram o lado deles. Eles não mudaram de vida, eles simplesmente estavam entusiasmados, mas não transformados. Eles estavam acreditando, porém não estavam vivendo. E entregam a vida a Jesus, e começam os dois a frequentar a igreja, e se sentem, desculpa o termo, mas para compreendermos, os crentões. Eles sim, eles fazem. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Mas não era isso, eles estavam falando assim: Cristo está sujeito à minha vontade, quando eu mandar vai acontecer. Não é o contrário. Cristo, nós, Cristo, nós, Cristo, nós, Cristo, nós, até que a glória dele brilhe de maneira perfeita na nossa atitude de servo. Então eles saíram, o contrário, Cristo, Cristo, Cristo e eles, e foram lá expulsar o demônio de um outro moço na cidade. Sabe qual foi o resultado? O demônio falou: vocês vieram aqui me expulsar em nome de Jesus. O demônio sabia, porque eles falaram: não, sai em nome de Jesus. Acontece, entre o que você fala e o que você vive, pode ter um abismo gigante. O mundo físico manifesta, o mundo espiritual manifesta no físico daquele endemoniado. Deu um couro naqueles dois, tomaram uma surra do endemoniado, saíram com as roupas rasgadas, andando pela cidade, sendo motivo de chacota dos crentes e dos não crentes, porque o crente deu risada, porque o não crente deu risada, virou uma baderna, e virou motivo de zombaria. Lá, os crentes que tomaram o couro do demônio. Conclusão: prejudica até a imagem do povo de Deus, por aqueles que não vivem cheios do Espírito Santo. Agora, Deus foi maldoso com eles? Eles foram lá expulsar em nome de Jesus. O nome de Jesus não teve poder, é isso? Tem. Mas acontece que para você se utilizar desse nome, o Espírito Santo deve estar habitando em você como templo. Você tem que estar em comunhão, porque não é só a palavra requer fé, não é só fé requer atitude, não é só dizer eu sou de Deus, mas é ser de Deus em todo o tempo, de forma que a palavra de Deus, o Espírito Santo em você promoveu uma mudança tão grande, que o diabo tem que tremer através da graça de Deus que habita dentro de você, através do Espírito Santo que brilha em você. Isso sim expulsa demônios, isso sim traz cura, isso modifica toda uma igreja e uma nação, quando o brilho do Espírito Santo reflete verdadeiramente na Aleluia. Você precisa definir o seu lado. Aonde você está nessa luta? Você está só no mundo físico? Você tem buscado o Espírito Santo de Deus porque sabe que existe um mundo espiritual? Ou você está oscilando entre os dois mundos? Os dois mundos nos pertencem, o físico e o espiritual, e em todos eles Satanás quer te fazer um derrotado, e em ambos Satanás quer te fazer derrotado, porém em ambos Deus te faz mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: vós porém,
não estáis na carne, mas no Espírito. Agora é interessante esse versículo, que começa com essa afirmação: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Mas veja aqui a continuidade desse versículo: se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Cristo. Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Nós estamos no Espírito. Aqueles homens achavam, aqueles dois moços achavam. Se a igreja usa todo o Espírito. Está no Espírito, pode vir, irmão. É assim que funciona? Se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Aí então lançou uma dúvida, mas não para você duvidar, para você se analisar, para você entender. Você tem vivido somente um mundo de interesse físico? A prioridade para você é sempre o descanso, sempre a finança, sempre a cura? Ou a prioridade sempre é que você diminua e Cristo cresça? A prioridade é que você seja cheio do Espírito Santo para dar louvores a Deus? A prioridade é que você sirva a Deus? Quando você vem para a igreja, você vem só para receber, ou você vem para ser adorador? Você vem só para cantar, ou você vem para ser adorador? Você vem para fazer a diferença, ou para dizer para o mundo: eu sou crente? Define qual é o seu lado, para você mesmo. Você vem na igreja para analisar a minha vida, a vida dos irmãos, ou você vem para se analisar diante de Deus? Porque sabe o que a palavra de Deus diz? Quando chega o momento da Santa Ceia, nós lemos: julgue-se o homem. Mandou você me julgar e não mandou eu te julgar. Problema teu se você quer ir para o inferno. Problema teu se você não receber a vontade de Deus. Porém, o meu trabalho pastoral, dado por Deus e para a glória de Deus, é que a igreja seja orientada a crescer espiritualmente, a se livrar das coisas que impedem de serem salvos eternamente com Deus. Mas nós, olhando de modo frio, vai dizer: ok, para o inferno vai, é um problema teu. Agora, onde está a diferença? É naquilo que eu desejo, da forma que eu trato, da forma que você trata, que tratam uns aos outros? A diferença está na individualidade tua para com Deus. Porque você pode frequentar 90 anos no mesmo lugar e escutar palavras riquíssimas da glória de Deus, ver manifestações poderosas de Deus, ver milagres sendo operados, mas não definir o teu lado, continuar buscando algo físico, algo que não é espiritual, algo que não é ser cheio do Espírito Santo. E você pode passar nesses 90 anos dentro da igreja, 100 anos dentro da igreja, e ter prosperidade física, saudável, prosperidade financeira, mas muitos dos prósperos vão chegar no dia do julgamento e o Senhor vai dizer: não vos conheço. Por quê? Porque tinha definido um lado material e abandonado o lado espiritual. Não quer dizer que Deus é um Deus que vai castigar. Você não quer saber de mim, você vai viver na miséria. Tem pessoas que são terrivelmente maldosas e têm muito mais dinheiro que todos nós juntos. O que é isso? A Bíblia diz: digno o trabalhador do seu salário. Às vezes a pessoa faz por merecer, excelente profissional, e o mundo espiritual completamente abandonado. Deus vai falar para ele assim: não, então você não vai ter nada nessa vida. Não, Deus deixa ele colher o fruto do trabalho dele. Mas quando chegar o momento de colher a eternidade que é espiritual, ele já definiu o lado dele. Você definiu o seu lado? Como anda o teu coração para com Deus? O que você tem vindo buscar? Santidade, aprendizado, crescimento? Ou você tem vindo atrás do que Deus tem para mim hoje, e tudo bem se eu receber? Viva o melhor desta terra, coma o melhor, seja abençoado espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, familiarmente, mas comece por ser cheio do Espírito Santo e entender que as tuas atitudes como templo do Espírito Santo é que vão refletir de forma positiva em vossas vidas. Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós.
mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ficou claro? Paulo falou assim: porém, espera vocês estão cheios do Espírito Santo, mas se não tiver também, Deus não habita em vocês. Ele é claro, ele ia já direto ao assunto. É assim que é. Ou estamos com Cristo e caminhamos para o céu, ou estamos sem Cristo e estamos caminhando para o inferno. Ou vivemos no mundo físico e sabemos que existe o espiritual e buscamos as coisas, porque diz que nós devemos pensar nas coisas que são da onde? Essas coisas são materiais? Não. Pensarmos nas coisas do alto nos faz querer viver as coisas do alto. Fogo inimigo descrito na palavra, ele é claro. Efésios 6,12, nós temos que combater fogo com fogo. E Efésios 6,12 fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Alguma dessas coisas que eu citei aqui, ela é física. Quando a gente fala contra potestades, poderes do mundo tenebroso, nós estamos falando de um monstro que dá para segurar? Estamos falando de uma máquina que podemos ligar ou desligar? Estamos falando do mundo espiritual. Gente, este mundo tenebroso existe. Quando você sai e está querendo viver uma vidinha santa, o inimigo espiritualmente vai lá e manda um demônio para colocar uma mulher amaldiçoada no teu caminho, para colocar um vício no seu caminho, para te colocar um motivo para fazer você abrir a boca para xingar, para amaldiçoar, para maldizer a Deus. Satanás move o mundo espiritual para que você seja derrotado. Ele coloca uma ameaça, uma cilada, um motivo de preocupação para ver se você volta atrás e abandona a tua fé. Para você não abandonar a tua fé, você tem que compreender que esse mundo tenebroso existe. O mundo espiritual, o mundo de demônios, o mundo que Satanás vai lá, os anjos caídos que se transformaram em demônios, vai lá com planos malignos, buscando a palavra de Deus a quem possa tragar. Temos que compreender, não é só o mundo físico, é espiritual, e ele vai andar atrás. Se você está indo trabalhar, tem um demônio ao redor procurando uma brecha. Se você está andando no seu dia a dia, indo para sua casa e está dando lugar, Satanás vai entrar na brecha. O Deus não está brincando, Jesus está voltando, assim como o diabo está buscando a quem possa tragar. Escolha hoje o teu lado, para quando Jesus voltar, você permaneça na vitória e na vida eterna com Cristo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Está falando, não é físico, é contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade. Consegue compreender? Forças espirituais da maldade. E o crente vivendo sem oração, saco vazio não para. Esse é o ditado. Porém a palavra mostra que para sermos vitoriosos temos que estar cheios do Espírito Santo. E tem gente vivendo igual sacolinha vazia. Pega a sacolinha do mercado sem nada, põe ali em pé, vê se ela fica direitinho, bonitinha. Agora enche ela, põe uma caixa de sabão em pó dentro da sacolinha e põe ela na mesa. Ela para de pé? Para. Agora o ser humano sem nada dentro dele, das coisas espirituais, das coisas de Deus, quer enfrentar este mundo tenebroso, quer enfrentar as forças espirituais da maldade, porque diz: eu sou crente. Isso não é superpoder, eu sou crente. Inimigo, eu vou contra ti em nome dos cristãos. É assim que funciona? Eu vou na igreja, serei vencedor. Não, eu vou na igreja adorar ao Senhor, eu recebo a força que vem do alto, que o Senhor cresça e eu diminua, que eu seja cheio do Espírito Santo, que a minha vida seja transformada, que eu diga sim para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo, que eu busque a presença do Espírito Santo, que eu seja templo renovado, transformado, perfumado no Espírito Santo, que eu esteja cheio de óleo, que eu seja a luz do mundo e sal da terra, que eu busque o Senhor dos exércitos, que aí sim eu vou contra ti, inimigo, em nome do Senhor dos exércitos, e você vai ir ao chão, porque você estava cheio do poder de Deus. Somente assim. Tudo se resume no mundo espiritual.
todos os reflexos vêm do mundo espiritual. O que você colher nesta carne tem a ver com o que você escolheu no teu espírito. Fogo contra fogo é estratégico. O Senhor te coloca em vantagem na batalha. O Espírito Santo faz o que por você nesse momento que você está buscando? João 16,13 fala que Ele te guia na verdade. João 16,13 fala assim: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele te guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Sabe o que está falando? O Espírito Santo habitando em você, Ele vai te guiar pela verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? Portanto, o Espírito Santo fala: eu vou te guiar nesse caminho onde você vai encontrar com Cristo. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ou seja, o Espírito Santo vai trazer para você a vontade do Pai. O Espírito Santo vai ministrar em você o que Deus deseja. Portanto, se você quer ser alguém cheio de algo, seja cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai te guiar pelo caminho perfeito. Ele que vai te fazer um cristão vitorioso. É Ele quem vai te dar coragem no momento que Golias se apresentar, mas é Ele também que vai fazer com que você diminua e Cristo cresça. É o Espírito Santo que vai moderar as suas atitudes ao ponto que você vai dizer não ao pecado e sim para a glória de Deus. Nessa luta espiritual, nesses momentos de luta, a gente fica até carente. No momento de luta você precisa ouvir uma oração que te acalme o coração. No momento de luta parece que, Senhor, não lutei tanto, quando parecia que a vitória estava nas minhas mãos, escapou. O que aconteceu? Voltaram para trás, me deixaram sozinho. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. As pessoas abandonam, o inimigo abocanha, mas quando você é servo, no momento certo, Deus te dá a vitória. Gálatas 4:6 fala assim: porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. A tradução de Abba, Pai é paizinho, Abba, paizinho. Portanto, quando dissemos Abba, Pai, é como se estivéssemos dizendo papai. É uma tradução carinhosa, uma forma carinhosa de se chamar a Deus. E diz: por que sois filhos? Somos nós, vocês são filhos. Deus enviou ao coração o Espírito do seu Filho. Quem é o Espírito do Filho? O Espírito Santo. Jesus falou assim: eu vou enviar o Consolador, que clama: Paizinho. Olha o que Deus está dizendo. Esse versículo é profundo. É no momento da sua angústia, da sua necessidade, um Espírito que está dentro de você, que é templo. O Espírito diz assim: papai, papai. É Deus dizendo assim: olha, existe dentro de você um Deus que clama por você, que me chama de papai. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós como? Com gemidos? É algo que não podemos expressar, exprimir, colocar para fora. É quando o Espírito Santo olha para Deus e fala: papai. Ele está representando um pedido de socorro da tua vida. Ele está clamando de dentro de você, como se uma voz gritasse de dentro de você, de dentro do templo que é você, gritando: papai, papai, papai. Mas é um clamor de amor, é um clamor dizendo: socorre-me, é um clamor dizendo: Senhor, está difícil, me socorre. E o Senhor estende a mão para te tirar de onde quer que seja, porque o papai te ama e o Espírito Santo que habita em você intercede por você. E para concluir, temos que falar novamente da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. É por isso que nós oramos. É por isso que falamos: abre a boca, clama, agradece. Constantemente vemos a pessoa ser cheia do Espírito Santo quando ela está glorificando a Deus. É porque o templo está sendo cheio, começa a sair pela boca. A atitude no mundo material é falar, é orar, é glorificar. A atitude no mundo físico é abrir a boca. Crente que fica de boca fechada não dá oportunidade, porque a palavra de Deus diz: abra a tua boca e tu encherei. Você fica insistindo para falar aleluia, para glorificar, fica insistindo para orar, fica de boca calada, depois não reclama que Deus não te usou. Abra a boca e o Espírito
precisamos ser cheios do Espírito Santo, que fogo se combate com fogo, pois tanto as coisas do Espírito quanto as coisas do maligno são espirituais. Porque falamos a respeito de forças espirituais da maldade, e falamos do Espírito Santo de... Todos os dois levam a palavra espirituais, Espírito. Meu irmão, vamos deixar de viver a nossa vida humana, não abandonarmos as coisas do ser humano, mas a prioridade deve ser buscar as coisas do alto, do Espírito, para que a nossa vida humana vá bem. 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, 1 Coríntios, capítulo 2, é a última leitura desta noite. Essa você pode abrir, né, me acompanhar. 1 Coríntios 2. A partir do verso 9, vou dar algumas paradinhas nessa leitura, mas eu retorno, então você não precisa fechar. Como, porém, está escrito: as coisas que os olhos não, e que o ouvido não, e não subiram à mente, ou a mente humana, ou ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo Espírito. Olha aí, está falando das coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram à nossa mente, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revela a nós por quem? Pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. É essa a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, até mesmo as profundezas de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue penetrar as profundezas de Deus através do Espírito Santo. Isso traz para você vitória. Pois como os homens sabem as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós sabemos das nossas, humanas, mas quem sabe das coisas de Deus? O Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus habitar em você, você também vai saber. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha por que nós estamos cheios do Espírito: para conhecer as coisas de Deus gratuitamente. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Olha que interessante, comparando as coisas espirituais com as coisas de Satanás. São somente coisas materiais? São hostes espirituais da maldade. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. As coisas de Deus são físicas? São espirituais. E aqui está dizendo que o Espírito Santo está aí para fazer a gente comparar o espiritual com o espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não se pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Nós não vamos conseguir compreender as coisas de Deus se não estivermos cheios do Espírito Santo. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de... Como que temos a mente de Cristo? Através do Espírito Santo. Igreja, em nome de Jesus, compreenda que essa mudança de vida, de atitude, mudança que vem através da palavra que você ouve, ela vai ser 100% à medida que você se enche do Espírito Santo. Porque se não estiver cheio, você vai compreender as coisas do homem e as coisas da carne, mas o Senhor quer que você compreenda as coisas do Espírito de Deus. Fogo se combate com fogo.
natural para o homem encarar as coisas de Deus como loucura, só vai ser compreendido através da mente de Cristo. E eu queria convidá-los a colocarem-se de pé. E antes de chamar aqui na frente para encerrar esse jejum, eu quero orar por isso que você ouviu hoje, para que Deus transforme essa realidade em verdade na tua vida. Feche os seus olhos, ouça essa oração, e à medida que você concorda com ela, diga: Senhor, eu concordo. Senhor, essa oração é minha oração. À medida que você ouvir e entender essa oração, toma posse dela na tua vida agora. Está compreendendo, irmão? Amém. Senhor Deus poderoso, compreendemos hoje pela tua palavra que para entender as coisas que vêm de ti, precisamos estar cheios do Espírito de Deus sobre a nossa vida, porque humanamente é loucura essa compreensão, mas cheios do Espírito Santo podemos compreender a tua palavra de forma que gere mudança. Senhor, nós pedimos agora, transforma a nossa vida de acordo com a tua vontade. Senhor, transforma as nossas atitudes na atitude que o teu Espírito Santo ministrar em nossas vidas. Senhor, muda as nossas atitudes de forma que possamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Senhor, que ensina-nos a abrir a nossa boca no momento de oração para transformarmos as atitudes humanas em atitudes espirituais. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo e que as mudanças sejam tão grandes que possamos abalar o mundo através da nossa fé. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito, de forma que sejamos o melhor servo, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. Em nome de Jesus, amém.